Caríssimos filiados e filiadas ao Sintram, municipários de São José, eu acho que é fundamental a gente refletir sobre a condição da mulher na sociedade, em especial no serviço público, né? O Sintram é um sindicato de servidores e servidoras públicas, com uma base majoritariamente de mulheres e que vivem uma condição em que a gente está numa sociedade patriarcal, está numa sociedade machista, que impõe, como diz o PNUD, nos informa, uma diferença de renda entre homens e mulheres no Brasil de 42%, que nos impõe que apenas 12% das mulheres conseguem estar entre os servidores públicos, por exemplo, que ganham mais de R$12.500, que nos impõe que apenas 2% dos servidores chamados de elite do legislativo sejam mulheres, ou seja, as posições de cuidado da base do serviço público, que são menos remuneradas e que têm um trabalho mais extenuante, que são ocupadas por mulheres, mas a nossa sociedade ainda não aceita que as mulheres ocupem os postos de decisão e principalmente que proponham no legislativo, no judiciário, principalmente no executivo, uma sociedade organizada sem machismo, sem patriarcado, sem racismo, sem exploração e sem nenhuma forma de opressão. Então é fundamental a gente conversar sobre isso porque é parte da realidade. A gente tem que encarar a realidade que não é verdade que homens e mulheres no Brasil têm as mesmas condições. É muito mais difícil para uma mulher se aposentar, por exemplo. E vai ser ainda mais difícil se uma reforma da Previdência como a que está proposta passar. Porque é uma reforma, por exemplo, que dificulta demais. Pensa na sua família. Pensa quando uma pessoa na sua família fica doente, quem é que para de trabalhar? Quem é que sacrifica a carreira, mesmo que seja por algum tempo, para poder cuidar daquela pessoa? Se é uma mulher, como é que ela vai conseguir contribuir por mais de 40 ou por 35 anos sem parar? Então, a gente vive uma sociedade machista, patriarcal, que impõe a violência sobre as mulheres, que impõe a exploração sobre as mulheres, que impõe condições mais difíceis. Por exemplo, quando aumenta o desemprego no país, aumenta primeiro para as mulheres, aumenta mais para as mulheres. Então, todas essas questões não são diferentes do serviço público. A gente tem uma emenda constitucional 95 que corta da assistência, corta da saúde, corta da educação. Está cortando de quem? Está cortando das servidoras mulheres, que vão ter mais dificuldade de fazer o seu trabalho, que vão ter mais dificuldade de arrumar emprego. Está cortando das mulheres da população que vão ter menos acesso aos serviços e que mais precisam dele. Então, a questão de gênero, a questão da diferença entre homens e mulheres é uma questão que a gente precisa debater para enfrentar e para que essa diferença diminua cada vez mais e que a gente não precise mais falar disso em algum momento. Então, essa é a construção. É por isso é importantíssimo uma entidade como o Sintram, que está completando 30 anos, promover um debate como esse e manter esse debate na categoria, manter esse debate na sociedade, na população de São José, para a gente ir mudando a nossa sociedade até a gente chegar no ponto, que é o ponto que eu sonho e eu tenho certeza que é o ponto que o Sintram sonha, em que a gente não precise mais falar disso porque essa diferença não exista mais.